Oi, bom dia, boa noite, boa tarde, paz do Senhor. É, vocês sabiam que quando a gente descobre feitiço que fizeram contra a gente descobre, a gente fala em voz alta e esse feitiço é desmanchado, né? Eu falo assim porque aconteceu comigo. O meu marido, é, ele trabalhava num local. E nesse local era para construir casa, né? Construir casinha, casa, construir casas, né? E, e moravam as pessoas, tipo assim, invasão, né? Local que mora pessoas nos barraquinhos, que ainda ia receber as casas, entendeu? E nesse local morava uma senhora. E essa mulher, acho que ela fazia essas coisas, né? Feitiço. E ela queria meu marido para ela. Ela queria ele de qualquer jeito. E ela era uma senhora de mais de 70 anos. Ela andava já com uma bengalinha, né? Para se curar. Ela tinha um problema na perna. E ela já era idosa. E ela queria o meu marido para ela. Agora, para que eu não sei, né? Meu marido fazia as coisas para ela, sabe? Ia comprar, ia fazer compra para ela, ia carregar água para ela, tudo. Aí ela cismou de querer ele para ela de uma vez, entendeu? Destruir meu casamento para ficar com ele. Aí sabe o que foi que ela fez? Como ela fazia essas coisas, esses negócios de feitiço, né? Ela juntou, tinha um casal nesse local, né? Nesse lugar, tinha um casal. Ela pegou o casal, juntou-se o casal com ela. Não sei se meu marido estava junto, mas eu sei que foi com ele também. E ela pegou, fez o feitiço assim, fez a tramóia dela lá, né, com eles, para o marido da mulher bater nela e mandar ela embora. Aí depois ela ficava com meu marido, né? Depois de um tempo que ela tivesse com meu marido, ela voltava para o marido dela e meu marido ficava com a senhora, com a velha que fez o feitiço. Aconteceu, mas não aconteceu por muito tempo não, porque depois que Deus abriu meus olhos, né, eu percebi. Ele ficou andando como louco atrás dessa mulher, do feitiço que a mulher fez, né? Ele ficou louco andando atrás dela. Ele levantava de manhã cedinho para ir esperar ela na subida do ônibus, para ir levar ela no ponto do ônibus. Ele corria atrás dela. Quando ela estava, ele ficava andando atrás dela, que nem um louco. Ficou uns 3 ou 4 meses assim. Aí, um dia, uma vez ele sumiu, né? Aí eu disse, mas será onde é que ele está, hein? Eu vou lá embaixo. Aí eu desci, descida, né? Era um morro, eu estava no alto e aí ficava na parte de baixo. Então eu desci e fui nesse local para procurar ele. Quando eu cheguei lá, eu encontrei o marido da mulher que estava com ele. Ele estava correndo atrás dela. Não ficava com ele não, só ficava só que nem um louco correndo atrás dela só. E ela não estava com o marido dela. Então, ele não estava lá no local não. Aí o marido da mulher veio ao meu encontro, eu já me conhecia, né? Ele veio ao meu encontro. Oi, senhora, tudo bem? Eu disse, tudo bem, eu vim aqui procurar o meu marido. Aí ele disse, ele não está aqui não, ele está em tal, 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 tal. A senhora vai, assim, assim, entra assim, assim. Na esquina tem um poste assim, assim, no poste tem tal, tal, tal. A senhora vai encontrar. Quando a senhora chegar nesse poste, na descida desse poste, a senhora encontra a casa onde ele deve estar. Eu fui direitinho nesse local que ele falou. Eu vi o poste direitinho, como ele falou, o que tinha no poste. Na descida do poste, a casa dela ficava embaixo. Eu fui. E aparentemente ele não estava lá e nem ela. Eu encontrei uma irmã dela lá. Aí eu falei com ela que meus filhos estavam passando necessidade e o pai dele estava louco andando atrás da irmã dela.
Aí ela falou que a mãe dela não, era, não dava aceitar, não aceitava o que a irmã dela estava fazendo, que a mãe dela era evangélica e não aceitava, mas a irmã dela estava fazendo e a mãe dela não podia fazer nada, né? Ela falou isso. Eu perguntei, ele não está aqui não? Você não viu ele aqui? Ela disse, não, ele não está aqui não, mas eu acho que ele estava lá sim. Porque a casa é um barraquinho pequeno, né? E tinha uma cortina cobrindo tal, eu acho que era uma cama que tinha lá atrás e tinha uma cortina. E eu vi a cortina mexendo, eu acho que tinha alguém ali atrás daquela cortina, eu acho que era ele, ou ele estava ali atrás escondido para mim não ver, ou a mulher, um dos dois estava escondido, lá atrás da cortina. Quando eu vou, ela disse, ele não está aqui não, então tá bom, tchau, deixar para a mulher, para a moça e vim embora para casa. Em vez de eu ir para casa, fui para casa da minha mãe. Eu cheguei na casa da minha mãe e falei, olha mãe, eu fui atrás de tal e ele não estava lá não. Eu não encontrei ele não deu onde a pessoa mandou eu ir, eu não encontrei. Aí a mãe disse, ah, tá bom, minha filha, tudo bem, vamos orar. Aí eu fiquei conversando com a minha mãe, né? Aí eu me encostei no pé de coco que tinha na frente da casa da minha mãe. Me encostei no pé de coco, fiquei ali debaixo do pé de coco encostado, falando com a minha mãe. De repente, uma luz veio na minha mente e falou na minha mente. Foi isso e isso que aconteceu. Falou direitinho como a senhora tinha feito o feitiço para enfeitiçar o meu velho, meu marido, para meu marido se separar de mim e depois ficar com ela. Ela separou o casal, na minha mente veio falando tudinho, né, que como foi que ela fez. Que ela separou o casal para meu marido ficar com a mulher, depois o casal voltava, ficava na boa, né, os dois, e ela ficava com meu marido. Aí eu falei, mãe, ó, vem da minha mente, mãe, assim, aí contei para minha mãe como foi, né, que tá vindo na minha mente, eu falei para minha mãe, como eu falei, tudinho para mãe. Mãe disse, sim, Nice, sim, será que foi mesmo? Eu disse, foi, mãe, Deus está falando isso para mim. Deus falou direitinho como foi que a senhora fez o feitiço, né, para destruir meu casamento e ficar com ele. Antes de eu subir para casa, de eu subir para ir procurar ele, eu passei pela senhora, né? Quando eu saí, terminei de falar com o homem, eu passei por ela. Ela estava na esquina. Ela viu quando eu passei e ela saiu para a rua para ver quando eu ia passar. Quando eu ia passando por ela, eu nem falei com ela. Mas ela falou, você descobriu agora, foi? Já faz 1 ano que eu fiz isso. Aí eu disse, você é uma velha que não tem vergonha na cara. Você quer tomar o marido dos outros? O marido é meu, que Deus me deu. Ninguém vai tomar de mim, porque eu não tomei ele de ninguém, certo? E subi. Foi quando Deus me deu a luz e me mostrou como foi que ela fez. Dito e feito. O feitiço foi cortado. Quando eu saí da casa da minha mãe, fui para minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, fazia mais de 1 semana que ele não chegava em casa. Quando eu cheguei em casa, aí quando eu fechei a porta e entrei, fechei o portão, tô em casa, no fogão fazendo comida, quando eu tô lá, aí eu escuto o portão abrir. Eu disse, quem foi que abriu o portão? Eu achei que eram as crianças, mas não era. Era ele. Veio para casa, se ajoelhou nos meus pés chorando, falando, pedindo perdão, pedindo desculpa, que não sabia porque que estava fazendo aquilo, que não ia fazer mais, que ia procurar um trabalho para trabalhar e não ia mais fazer. Justamente, desse dia em diante, nunca mais ele fez isso. O feitiço foi cortado, quebrado, e ele não fez mais, não aconteceu mais isso. Graças a Deus, ele arrumou um trabalho, foi trabalhar e até hoje está trabalhando direitinho, nunca mais ele fez. Graças a Deus, o feitiço foi cortado e Deus me mostrou, eu falei em voz alta para minha mãe e o feitiço foi quebrado. Em nome de Jesus. Até hoje. Boa noite. Se vocês quiserem se inscrever no meu canal, quiser dar um joinha também, eu agradeço. Tchau.